Fala galera do 3 na tela! Seguinte, tivemos aí na última semana a data FIFA, né? Seleções jogando, os campeonatos parados. Tem uma exceção ou outra ali, né? Em Portugal teve jogo lá e tal. Mas, data FIFA, paralisação, né? De forma geral aí dos campeonatos nacionais, seleções jogando. Toda vez que o Brasil joga, você provavelmente ouve falar de 82. O vídeo de hoje, então, atendendo pedidos, hein? Meus amigos. Seleção de 82. Seguinte, eu vou tentar aqui separar em 3 partes, tá? Os 3 tópicos. Então, vamos tentar entender um pouquinho da seleção. Vou tentar, não vou aprofundar muito, mas também não vou ser tão superficial assim, tá? O segundo ponto, vamos além do resultado. E o terceiro ponto, questão de justiça, que muito se fala também em relação à Itália e tudo mais, né? Então, vamos lá. Bom, vamos então escalar. Coloca aí, produção, a escalação ideal aí para o Tele Santana, né, de 82. A gente tinha Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder e o Chulapa. Bom, quando a gente fala então dessa seleção de 82, ela chega a ser um sinônimo de bom futebol, né? Inclusive o Tele Santana, ele era adepto disso, né? Do bom futebol, futebol arte. E é assim que essa seleção ficou conhecida. Analisando, claro, eu não vi jogar, né? Não sou de uma outra faixa etária, mas vi matérias e matérias e principalmente lances com e sem bola. Busquei vários melhores momentos, várias e várias coisas. Eu destacaria então 2 pontos, que são eles: movimentações constantes, detalhe, verticais, e passes rápidos. E é até curioso que a gente fala hoje disso no tal futebol moderno. Né? Então assim, para mim, os pilares da seleção de 82, movimentações constantes, verticais, era um time que buscava o gol, né? A gente pega hoje, por exemplo, o time do Guardiola. Então você leva a bola lá do lado esquerdo, do Grealish, não deu certo, o time chega até a voltar lá no Ederson. Não, a seleção não era esse tic-tac aqui. Não, a seleção buscava o gol o tempo todo, com a bola, movimentando, enfim. E passes rápidos, né? Tem até um gol que o Brasil faz dando 11 toques na bola. Então assim, era uma seleção que tinha esses 2 principais pilares com a bola. Bom, se a gente olhar para aquela seleção, a ideia do Tele Santana, a questão das movimentações, né? Por que disso? Bom, primeiro, bagunçar a defesa adversária e aproveitar os espaços que nessa bagunça as defesas elas deixariam. Isso funcionava e funcionava muito, né? Era uma seleção que buscava o gol, uma seleção que jogava para frente. E detalhe, todos atacavam, todos os jogadores naquela seleção tinha o seu papel e o seu papel muito bem definido. Se você pegar, por exemplo, o Luizinho, zagueiro, sempre atacava, né? Quando ele tinha a bola, não tinha opções de passes, tem lances e lances que ele vai caminhando até vai caminhando com a bola, vamos lá. Então assim, era uma seleção em busca do gol, com todo mundo atacando. Muita gente até fala, né, que tem esse mito aí, que todos atacavam e tal, mas o Oscar não atacava. Mas tem um grande detalhe que todo mundo esquece.
O Oscar, ele atacava, só que aí tem um detalhe, né? O jogo de futebol, ele é dividido em 5 fases. E o Oscar era muito bom em uma delas, a bola parada. Ele sempre fazia os seus gols de cabeça, era um jogador extremamente perigoso aí nas bolas paradas. Tanto é que ele quase empata o jogo de Brasil e Itália na Copa do Mundo lá de 82 numa bola parada. Quase que, né, num lance dele, poderia ter evitado aquela eliminação. Você tinha também a questão dos laterais, né? O Júnior, ele infiltrava mais do lado para o meio, né? Porque você tinha ali o Éder mais aberto na ponta. Enfim, mas claro, tem lances dele chegando na linha de fundo. Só que esse papel, ele era mais feito aí pelo Leandro, né? Que chegava mais pelo lado com cruzamentos, enfim. Então você tinha esse tal equilíbrio. E os laterais, pontos também aí fundamentais nesse esquema do Tele Santana, né? Participavam ativamente do jogo com bola. E sem bola, a movimentação deles era interessante porque eles fechavam por dentro. O Tite fez isso nessa última Copa de 2022, aí, né, utilizando o Danilo, enfim. E isso dá uma solidez defensiva. Tanto é que, se tem uma imagem da seleção de 82 que ia muito para frente e tudo mais, e tomava gols, não. Era uma seleção, sim, sólida defensivamente. Você tinha o Zico, né, um dos maestros. O Zico, acho que o lance que melhor define ele é o primeiro gol contra a Itália, né? Era um jogador, pisava sempre na área, um jogador que ele atuava entre o bloco de marcação dos adversários, tabelava, arrancava, era um jogador muito incisivo. Esse gol até ele dá o passe para o Sócrates, né? E o Sócrates também, ele vários lances que até a produção pode caçar aí. O Sócrates, ele tá atrás do bloco, ele domina, olha o jogo de frente. Opa, entre o bloco ali de marcação, o Zico, bola no Zico. E o Zico se virava, tinha 500, tem um meme lá do Denilson, né, e Turquia em 2002. O Zico, olha, podia vir todo mundo, o Zico sustentava tranquilamente essa pressão. E o Sócrates não tocava para o Zico e ficava parado, não. O Sócrates, ó, ultrapassava. Primeiro gol contra a Itália. Muito disso que para mim define o Sócrates e o Zico nesse time. É o toque me voe. 1-2. Sócrates, Zico, sai, recebe Zico no ponto futuro. Primeiro gol contra a Itália define bem para mim o que era esse Zico e Sócrates. Você tinha um Falcão, né? O Falcão, que também era até mais do que o Sócrates, né? Ultrapassava bastante também, criava, o jogador que a gente fala, joga de terno. Questão do Cerezo, o Cerezo fazia, a gente via o Falcão e o Sócrates mais verticais. O Cerezo, ele tinha várias ultrapassagens em diagonais, né? Era um jogador que é a seleção de 82, ultrapassagem. É buscar o gol o tempo todo, em direção ao gol. E o Cerezo tinha esse papel também, fazia várias e várias ultrapassagens, em diagonais, enfim. Era um jogador também bastante ativo nesse jogo de construção, buscando o gol do adversário. O Éder era aquele ponta, né, que não ficava na ponta, mas também caía sempre aí pelo meio, por dentro, chutava bastante, gostava de chutar, tem gols dele assim também, E você tinha ali a referência no meio que era o Serginho Chulapa, que fazia muitos gols. Para mim, se a gente for analisar em termos técnicos, não foi aquele grande centroavante, né? Mas fazia os seus gols, era muito importante também dentro desse esquema, né? Mas o jogador que ao meu ver também matava muitas jogadas, mas assim, pelo que eu vi dos melhores momentos, né? Só que o homem fazia gol. Basicamente era isso, né? Aí tem a questão do seguinte, ô Júlio, o que acontece? Essa seleção, ela foi eliminada, desclassificada em 82,
Só que você lembra que eu falei um pouquinho antes aqui nesse vídeo? Era uma seleção que não tomava muitos gols. Como não? Tomou 3 da Itália? Pois é, para você ver que futebol é o que é muito por conta disso, né? Dessa questão da imprevisibilidade. Tanto é que nessa Copa de 82 o Brasil não tomou nenhum gol de contra-ataque. Os laterais tinham um papel muito importante na recomposição sem bola, né? Eles vinham por dentro e conseguia concentrar ali na tal zona de guerra que a gente chama, né? E conseguia combater os adversários ali. E aí tem a questão do seguinte, né? Onde eu quero chegar? Essa seleção ela não tomou nenhum gol de contra-ataque. Mas você tinha uma questão ali, que era a bola parada defensiva. Se você que acompanhava a seleção, né, você certamente vai lembrar, o Brasil foi eliminado na bola parada contra a Itália. Se não bola parada, como teve até um gol da Itália, bola aérea, bola na área. A Argentina, na Copa do Mundo de 82, teve boas chances por ali, pela bola aérea. E o Tele Santana, ao meu ver, falhou nisso com a sua comissão técnica, porque foi um erro que persistiu contra a Itália. Se a Argentina não aproveitou, a Itália sim, né? Então, assim, esse era um ponto que é até curioso, né? Que você tinha, por exemplo, o Oscar, que era tão bem nas bolas ofensivas e tudo mais, e aquele negócio, né? Nunca é questão de um jogador, questão de um sistema. Futebol é 11, não um, né? Para você ver. O Júnior, né? Muita gente fala da questão do Roberto Carlos, pendurar, ficar lá mexendo no meião em 2006, nas quartas de finais contra a França. Mas o Júnior, em todo. Você certamente vai se lembrar, na Argentina, contra a Argentina aconteceu isso. O Júnior ficava lá encostado na trave e não saía. O Júnior dormia, né? E a Itália se aproveitou disso. Enfim, agora aconteceu. E aí é que tá, né? É muito louco, porque o jogo em que o Brasil mais criou na Copa foi contra a Itália. Contra a Itália. O Brasil criou 8 chances reais de gol. O Brasil criou muito. O Brasil criou 8. Fez 2 gols. Ou seja, falhou em 6 oportunidades. 6. E o futebol não permite. A Itália criou 4, fez 3. Né? E aí é o ponto que eu queria entrar aqui, em questão da justiça. Como eu falei lá no vídeo, né? Ah, a vida é injusta, que o Brasil não ganhou 82. Gente, o futebol, ele é um esporte de máximo rendimento físico, tático, técnico, enfim, e de máxima eficiência. Vence aquele time que é mais eficiente. Não adianta você ter pote de bola, bababá. Não, vai vencer aquele time que conseguir a maior quantidade de gols. Portanto, ser mais eficiente. É claro que teve justiça. O Brasil criou 8 chances, fez 2 gols. A Itália teve 4, de 4, 3. 75%. Como não teve justiça? O mais eficiente venceu. Paciência. E outra questão, que é além do resultado. Tá vendo? A gente tem uma cultura aqui no Brasil que irrita bastante, né? Que é o seguinte: só é bom quem coloca medalha no peito, só é bom quem coloca troféu na prateleira, né? Na estante. Gente, dá para ir além do resultado. Dá para você desenvolver algo, dá para você, né? Porque é o seguinte: o Brasil ele teve um hiato de 70 a 94, 24 anos sem títulos, que é o que está acontecendo agora, né? De 2002 a 2006, né? Esses 24 anos. Só que de 70 a 94, você teve uma 82 nesse meio, né? E você fala, por exemplo, mais de 94 ou de 82? Quem venceu e quem perdeu? Então dá pra gente ir além de resultado. O futebol, a vida, você pode ir além de resultado. Afinal de contas, você vai muito mais perder do que ganhar. Então você pode ir além. Você pode jogar de uma maneira, você pode levar a coisa como algo mais, como maior entretenimento.
você pode desenvolver, você pode isso, pode aquilo. Então a seleção de 82 para mim, ela é algo que ela chega até a ser mais gratificante do que se tivesse vencido, né? É um ponto que você poderia botar como um ponto, opa, vamos parar aqui. O que a gente pode fazer a partir disso? Mas não, no Brasil, que nem por exemplo, você pega a seleção de 94. Se não tivesse vencido a Copa, aquela seleção tinha o quê? Fala pra mim. 2002, com tantos talentos, a seleção jogava com 3 zagueiros e 2 volantes. A seleção de 82 mostrou o que é o futebol. Venceu? Não. A Itália foi mais eficiente. Paciência. Olha, meu editor vai me xingar. O vídeo ficou muito longo, mas espero que vocês tenham gostado. Fui!